Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é mais uma videoaula aqui do nosso canal. Nós estamos aqui atualizando nossa aula sobre a sífilis adquirida e a sífilis congênita. Nós tínhamos essa aula gravada aqui no canal, mas ela estava desatualizada, por isso ela foi removida e nós estamos aqui atualizando este tema para você de acordo com os protocolos mais recentes do Ministério da Saúde. Este é um compromisso que nós temos aqui no Em Frente também, de sempre te passar informações atualizadas e sempre também utilizando as principais referências que são utilizadas pelas bancas de concurso público e residência em enfermagem. Vamos lá então? Nessa primeira parte da aula, nós vamos falar sobre a sífilis adquirida. A sífilis congênita, que é a sífilis no recém-nascido, ela merece uma atenção especial, por isso nós vamos ter uma outra videoaula que vai falar só da sífilis congênita e aqui nós vamos falar da sífilis adquirida. O que é a sífilis? Nós temos aí que é uma doença infecto-contagiosa sistêmica, ou seja, é uma doença infecciosa que é contagiosa e que afeta várias partes do corpo, por isso também é utilizada aí a nomenclatura sistêmica. Ela tem uma evolução crônica, ou seja, uma evolução em um longo prazo, em um período bem extenso. E esse período vai envolver duas fases, que no caso nós vamos ter a fase recente e a fase tardia da doença. Na sífilis nós temos principalmente como sinais clínicos manifestações cutâneas temporárias, ou seja, manifestações clínicas na pele que são temporárias, que aparecem e depois desaparecem com o tempo. Nós temos como agente etiológico da sífilis a bactéria Treponema pálido, então é uma infecção bacteriana e não viral. E também a sífilis, pessoal, é uma infecção de notificação compulsória em todo o território nacional, sendo ela sífilis adquirida, congênita ou sífilis em gestante. A sífilis é uma das infecções sexualmente transmissíveis existentes, então ela é transmitida pela via sexual, principalmente na área gênito-anal, na quase totalidade dos casos. Porém, ela não é transmitida só pela via sexual, ela pode ser transmitida também através da transfusão sanguínea, apesar de ser uma forma de transmissão rara nos dias de hoje, mas também é uma forma de transmissão da sífilis e também através de mães infectadas para os bebês, que no caso nós chamamos de transmissão vertical, tá? Essa transmissão da mãe para o bebê pode ocorrer em qualquer fase do período gestacional ou também durante o parto. Em relação à sífilis adquirida, nós vamos ter a sífilis recente e a sífilis tardia, pensando aí na evolução crônica da doença. Quando a gente fala em sífilis recente, nós estamos falando do primeiro ano de evolução da infecção. O primeiro ano de evolução da sífilis é chamado de sífilis recente. E após o primeiro ano de evolução da sífilis, nós vamos ter a sífilis tardia, tá? Dentro do primeiro ano, ou seja, dentro da sífilis recente, nós vamos ter a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis latente, que também pode ser precoce ou tardia. Então, nós temos três tipos de sífilis dentro da sífilis recente. E dentro da sífilis tardia, ou seja, após um ano de evolução da doença, nós vamos ter a sífilis latente tardia. Em relação à sífilis adquirida primária, ou seja, nós ainda estamos falando da sífilis recente, do primeiro ano de evolução da doença. Na sífilis primária, nós vamos ter aí como característica principal de manifestação clínica uma lesão inicial denominada de cancro duro, que é pouco dolorosa, guarda bem isso, ulcerada, geralmente única, com regressão espontânea. Então, nós temos na sífilis primária uma lesão cutânea chamada de cancro duro, tá? Que ela é pouco dolorosa, então no momento da palpação o indivíduo não sente dor, tá? Não sente tanta dor. E geralmente ela é única, ou seja, uma única úlcera, com regressão espontânea, ou seja, ela desaparece espontaneamente. Em relação ao período de incubação da sífilis primária, ela vai surgir de 10 a 90 dias após a infecção pelo treponema pálido. E esse período dura em média, então, de 21 dias, tá? Isso também é tema de muitas questões. Nós vamos ter aqui depois videoaulas com questões comentadas de sífilis para isso realmente ficar fixo na sua memória. E, usualmente, a sífilis adquirida primária vai desaparecer em 4 semanas
sem deixar cicatrizes, tá? Então, dentro de um mês, mais ou menos, a pessoa apresenta aí a cura e não apresenta cicatrizes da sífilis primária. Ainda falando da sífilis primária, em relação às reações sorológicas treponêmicas, por exemplo, o FT-ABS, que é um exame bem específico para sífilis, elas vão se tornar positivas a partir da 3ª semana de infecção, concomitante ao aparecimento do cancro duro. Então, a partir da 3ª semana de infecção, num FT-ABS, por exemplo, já é possível detectar a sífilis sendo positiva. E em relação a reações sorológicas não treponêmicas, no caso do exame de VDRL, as reações vão se tornar positivas a partir da 4ª ou da 5ª semana após o contágio. Então, no caso de um VDRL, só vai dar positivo, que é um exame também é o mais solicitado, né, a primeira opção aí na hora de solicitar o exame para sífilis, ele só vai dar positivo no caso de uma sífilis primária depois de um mês até um mês e uma semana de infecção. Ok? Em relação à sífilis adquirida, nós temos também a sífilis secundária, que ainda está dentro do primeiro período, né, do primeiro ano de evolução clínica da doença. Na sífilis secundária, nós vamos ter a disseminação dos treponemas pelo organismo, ou seja, das bactérias pelo organismo. E aí, então, nós vamos ter lesões cutâneo-mucosas não ulceradas, diferente da sífilis primária, que as lesões são ulceradas, que são geralmente acompanhadas de micropoliadenopatia generalizada, que como se fossem mini nódulos, né, pequenos nódulos na pele, tá? Então, nós vamos ter aqui lesões cutâneo-mucosas, então nós vamos ter também lesões nas mucosas, além de lesões na pele, e que são não ulceradas. Então, essas são as diferenças em relação à sífilis primária. A diferença também é que tem aí a presença, né, dos pólipos, da micropoliadenopatia generalizada. Então, vários pólipos pelo corpo do paciente. As manifestações clínicas da sífilis secundária vão se manifestar de 6 a 8 semanas do aparecimento do cancro, ou seja, após a sífilis primária. Então, a sífilis secundária vai se manifestar de 6 a 8 semanas após a sífilis primária. Beleza? O primeiro estágiozinho vai ser a sífilis primária, depois nós viemos para a sífilis secundária. E aqui na sífilis secundária, diferente da sífilis primária, que tem aquele período específico de detecção nos exames de VDRL, FT-ABS, na sífilis secundária, as reações sorológicas sempre vão ser positivas. Então, se o indivíduo já estiver na fase secundária da sífilis recente, ele vai ter a sorologia já positiva, independente do tempo de infecção, se ele estiver com a sífilis secundária. E também, dentro do período da sífilis recente, que é o primeiro ano de evolução, nós vamos ter também a sífilis latente precoce. Que aqui na sífilis latente precoce nós não temos manifestações clínicas visíveis, é aquele paciente completamente assintomático. Não tem como saber, ele não apresenta lesões cutâneas, nem nas mucosas, então ele não tem manifestações cutâneas que vão caracterizar, que vão sinalizar que ele está com sífilis. E no caso da sífilis latente precoce, nós temos treponemas, ou seja, bactérias, que estão localizadas em determinados tecidos específicos, e o diagnóstico só vai ser possível através das reações sorológicas, porque se não tem sinais, não há como fazer o diagnóstico clínico. Nós já falamos então dos períodos que envolve a sífilis recente, que é o primeiro ano de evolução da infecção, e agora nós vamos falar da sífilis tardia. Então, nós vamos falar dos períodos da sífilis tardia, que no caso, nós temos a sífilis latente tardia, que é após o primeiro ano de evolução da infecção da sífilis. Na sífilis tardia, nós temos que ela vai ser considerada tardia após o primeiro ano de evolução e vai incluir a sífilis latente tardia, beleza? E ela vai ocorrer em indivíduos infectados pelo treponema que não receberam tratamento adequado ou não foram tratados. Então, a sífilis tardia é aquela sífilis que ocorre após um ano de evolução da infecção que não foi tratada, que não recebeu tratamento para a cura, beleza? As suas manifestações clínicas vão surgir após um período variável de latência, por isso é chamado de tardia. Beleza? Porque demora para aparecer as manifestações clínicas da sífilis tardia.
Na sífilis tardia, nós vamos ter as formas cutânea, óssea, cardiovascular, nervosa e outras formas também de sífilis tardia. Nós temos também a existência da sífilis terciária, que já é um estágio bem mais avançado de sífilis. Na sífilis terciária, os sinais e sintomas vão aparecer em média de 3 a 12 anos da infecção. Então, o indivíduo manifesta, depois de muitos anos, os sintomas relacionados à sífilis terciária, que são lesões cutâneo-mucosas, mas aqui nós temos também, além das lesões cutâneo-mucosas, a presença de lesões graves, como lesões neurológicas, como por exemplo demência, lesões cardiovasculares, como por exemplo aneurisma aórtico, e também lesões articulares. Nós vamos ter um comprometimento significativo aqui do paciente quando ele apresenta a sífilis terciária, que é um tipo de sífilis que demora de 3 a 12 anos para se manifestar após a infecção pelo treponema pálido, beleza? Então aqui nós fechamos os tipos de sífilis que nós temos aí existentes, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o diagnóstico da sífilis, como a sífilis é diagnosticada. O diagnóstico da sífilis vai ser feito tanto pela forma clínica, epidemiológica e laboratorial. E a sífilis vai ser confirmada, obviamente, pela presença do treponema pálido, pela constatação da presença da bactéria no sangue. O diagnóstico sorológico vai se basear fundamentalmente em reações não treponêmicas e reações treponêmicas. Professora, eu não sei o que é reação treponêmica, não treponêmica, não tem problemas, nós vamos definir aqui nesse exato momento, tá? O que são os testes treponêmicos? Os testes treponêmicos são testes bastante específicos para a sífilis, tá? São testes que detectam anticorpos contra antígenos do treponema pálido, que são qualitativos, e eles vão definir a presença ou a ausência de anticorpos na amostra. Então, são bem específicos para os antígenos, tá? E nós temos como exemplo aí de testes treponêmicos o teste rápido ou o teste de FT-ABS, o TPHA ou o teste de ELISA também. E nós temos como testes não treponêmicos os testes, por exemplo, de VDRL ou de TRUST, que são testes menos específicos para a sífilis, mas que são também utilizados. Eles detectam anticorpos não treponêmicos, anteriormente denominados de anticardiolipínicos, reagínicos ou lipoídicos. Esses anticorpos, eles não são específicos para o treponema pálido, mas são anticorpos que estão presentes na infecção pela sífilis, por isso são também realizados, tá? Inclusive o VDRL, que é um dos métodos mais utilizados para o diagnóstico. O VDRL vai ser um teste, então, não treponêmico, ou seja, não tão específico para o treponema pálido, que é a principal, a prova de escolha na rotina para o diagnóstico de sífilis, tá? O resultado do VDRL vai ser dado em diluições e esse é o método para seguimento da resposta terapêutica, porque vai se notando com o passar do tempo de tratamento a redução progressiva dos títulos. Então, por exemplo, quando o paciente faz o VDRL e dá positivo, né, a titulação constata positividade para sífilis, aí o paciente vai iniciar o tratamento, beleza? E para acompanhamento, para seguimento do tratamento da sífilis, também é um método de escolha. Então, geralmente, depois de 3, 6 meses, o paciente vai tendo aí a repetição do VDRL para acompanhar a evolução. Por quê? Percebe-se uma regressão dos valores dos títulos que dá no VDRL, beleza? Porém, o VDRL ele tem algumas desvantagens. Ele tem uma baixa especificidade, havendo reações falso-positivas devido a outras patologias. Então, ele tem esse problema de não ser tão específico, mas é ainda a prova de escolha para o diagnóstico. Já o FT-ABS vai ser um teste treponêmico que é utilizado para confirmação diagnóstica, ou seja, após o VDRL ter dado positivo, é solicitado então o FT-ABS. Por quê? Porque ele é mais específico, então ele vai realmente confirmar o diagnóstico da sífilis, tá? Ele tem uma alta sensibilidade e especificidade, sendo então o primeiro a positivar na infecção. Porém, ele não é útil para segmento, ele não é útil para acompanhar o tratamento do paciente que está em segmento na sífilis. O exame que vai ser utilizado para fazer o segmento é o VDRL. Vamos agora falar em relação ao tratamento da sífilis. A sífilis, pessoal, ela é tratada principalmente com a penicilina benzatina, que é a primeira escolha no tratamento. A penicilina é um antibiótico que é comprovadamente eficaz
contra a bactéria que causa a sífilis, contra o treponema pálido. Esse antibiótico vai ser administrado pela via intramuscular e é mais conhecido no Brasil através do nome comercial de Benzetacil. Muitas pessoas, né? Nossa, Benzetacil dói demais, já ouvi falar disso, né? Com certeza. Pois é, esse é o antibiótico de primeira escolha no tratamento da sífilis. Detalhando então aqui melhor o tratamento da sífilis, nós vamos ver no protocolo mais recente do Ministério da Saúde para o tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, que o tratamento da sífilis vai ser diferente em relação aos estágios da infecção. Nós vamos ter então aí que na sífilis primária, secundária e latente recente, ou seja, na sífilis em até 1 ano de duração da infecção, nós vamos ter como tratamento de primeira escolha a penicilina benzatina, numa dose de 2,4 milhões de unidades intramuscular em dose única, ou seja, a pessoa vai receber em apenas um momento a penicilina, numa dose de 2,4 milhões, que vai ser distribuída através de 2 ampolinhas da penicilina, sendo que cada uma tem 1,2 milhões de unidades. Então, a pessoa vai receber aí em cada glúteo 1,2 milhões de unidades, que vai dar o total de 2,4 milhões, beleza? Professora, e quando as pessoas têm alergia, são alérgicas à penicilina, o que não é incomum, né? Muitas pessoas não podem receber a penicilina no tratamento da sífilis. Então, nesses casos, o Ministério da Saúde vai nos apresentar o tratamento alternativo, conforme o protocolo, tá? Nós temos como tratamento alternativo para alérgicos à penicilina a doxiciclina em 100 mg via oral 2 vezes ao dia por 15 dias, exceto em gestantes, isso se tratando das sífilis no seu primeiro ano de infecção, tá? Então aí pode ser utilizado também o antibiótico doxiciclina por 15 dias, exceto em gestantes. Em gestantes nós não podemos utilizar. Nós temos também como tratamento alternativo, nesse caso, o ceftriaxona, que também é um antibiótico, em 1 grama por via intramuscular ou endovenosa, uma vez por dia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes. Então, o ceftriaxona, sim, pode ser utilizado em gestantes como tratamento alternativo para a sífilis, beleza? Então, esse é o protocolo do tratamento da sífilis primária, secundária e latente recente, ou seja, em até 1 ano de duração da infecção. Após esse período, quando o indivíduo entra na fase de sífilis latente tardia ou latente com duração ignorada, ou na sífilis terciária, e aqui nós já estamos falando então da sífilis após 1 ano de evolução da infecção, nós vamos ter algumas diferenças em relação ao protocolo do tratamento, tá? Nesses tipos de sífilis mais avançadas, nós vamos ter também o uso de primeira escolha da penicilina benzatina, em doses de 2,4 milhões de unidades intramuscular. Porém, pessoal, vai ser semanal, então semanalmente a pessoa vai receber essa dose de 2,4 milhões, que também vai ser administrada através de 2 ampolinhas de penicilina, sendo que cada uma delas tem 1,2 milhões de unidade, que vai dar um total de 2,4 milhões. Então aqui, nesse caso, a pessoa vai receber o tratamento por 3 semanas. Durante 3 semanas ela vai receber essas administrações. E aí, então, nós vamos ter uma dose total de 7,2 milhões de unidades no tratamento. A mesma coisa acontece aqui nos casos em que a pessoa tem alergia à penicilina. Nós também vamos ter tratamento alternativo. Aqui a diferença está em relação à quantidade, a dose que vai ser utilizada no caso do uso da doxiciclina, que também vai ser de 100 mg via oral 2 vezes ao dia, porém por 30 dias. Tá? E também exceto em gestantes. Então, diferente da sífilis de até 1 ano de duração, que eram 15 dias de uso alternativo da doxiciclina, nós vamos ter aqui o uso por 30 dias. E também pode ser utilizado o ceftriaxona, 1 grama endovenoso ou intramuscular, uma vez ao dia, por 8 a 10 dias também para gestantes e não gestantes. Ok? Então agora você já sabe de forma bem aprofundada o tratamento da sífilis, que é bastante cobrado nas provas, o conhecimento do candidato em relação às doses que são utilizadas para os diferentes tipos de sífilis, tá bom? Um beijo e até as nossas videoaulas!